Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcelo Missaca, estou aqui, como sempre, acompanhado dos meus amigos de cátedra, professor Everton, professor Paulo Cavazana, e hoje nós vamos bater um papo aí a respeito de segurança no trânsito. E para isso, convidamos um expert, alguém com muita autoridade para falar sobre isso, nosso comandante, capitão Gersimar. Aqui, seja bem-vindo, capitão, ao nosso humilde programa aí, tá? O Gersimar Dias dos Santos é capitão da Polícia Militar de São Paulo. Atualmente exerce a função de comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e tem como formação acadêmica bacharelado em Ciências Policiais, bacharelado em Direito, formado em Tecnologia em Segurança Pessoal e Patrimônio pela Faculdade Anhanguera, curso de especialização em Trânsito Rodoviário e diversos outros cursos realizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, além de ser observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Capitão Gersimar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo Legal aí. É um bate-papo muito legal, todo mundo já está acostumado com essa nossa informalidade, não é? Então, desde já, eu já levanto a bola aí. Everton, Cavazana, pode começar. Bom dia, a conversa. Capitão Gersimar. É um prazer recebê-lo aqui. Nós agradecemos de antemão pela disponibilidade. Sabemos que o senhor é muito ocupado aqui e queremos deixar aqui nosso agradecimento, profundo agradecimento. Capitão Gersimar, eu gostaria que o senhor relatasse assim, de uma maneira bem simples e geral, qual que é a atribuição da polícia rodoviária, né? Como é que o senhor ingressou na carreira, para os universitários, para o público em geral, ter uma noção como é que é hoje estruturada a polícia rodoviária e como é que se faz o ingresso, tá? Mais uma vez, o prazer estar aqui com o senhor. Uma satisfação, né? Obrigado pelo convite de todos aí, estar aqui no Papo Legal, né? Muito bacana. Pois bem, a Polícia Militar, para a pessoa ingressar na Polícia Militar, tem 2 caminhos. Ou entra lá no curso de formação de soldado, com concurso público, ou entra direto na Academia do Barro Branco, em São Paulo, que aí forma os oficiais da PM de São Paulo. Então, no meu caso, eu entrei como soldado lá em 2001, lá em Campinas, morava em Campinas, acabei prestando concurso e passando lá. E em 2007 eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, onde permaneci por 4 anos. E aí, desde então, já são 21 anos e 6 meses na PM de São Paulo. A PM de São Paulo tem muitas modalidades de policiamento, né? Policiamento dentro da cidade, territorial, corpo de bombeiros, pessoal do policiamento ambiental, rádio patrulhamento aéreo, pessoal do Águia, choque, tecnologia, hospitais. Então, tem bastante diversidade para quem quer ingressar, seja lá no início, lá como soldado, mesmo como oficial. Tem muitas opções. Né? Muito bacana. Muito bom. Capitão, agradeço, né, a presença ao lado de grandes professores. A sua presença, claro, vai enriquecer muito esse programa. Um programa que tem essa função também de uma boa conversa, uma conversa séria, né? E, claro, das nossas condutas e da atividade policial. E essa primeira pergunta que lhe foi feita é uma pergunta que a gente escuta em sala de aula, né? A gente observa alunos interessados pela carreira, né? Alunos dos quais eles querem almejar, né? Aquele posicionamento. E o ingresso está aí. E o que falar para esse aluno, capitão, ao ingressar? Ele terá uma rotina difícil, ele terá uma rotina tranquila, não é? O que a polícia disponibiliza para o seu respectivo integrante? O aluno, muitas vezes ele tem vontade de entrar, mas não sabe como é que funciona. Ele vai entender muito bem depois que ele ingressar, que é uma carreira muito feliz, muito feliz. Por que eu digo isso? Porque às vezes ele acha que tem uma afinidade ou acha que não tem nenhuma afinidade, mas depois que ele começa a conhecer, né, toda a estrutura, todo o processo, né, interno, ele vai entender que realmente vale a pena porque você, muitas das vezes, não raras as vezes, você entrega a sua própria vida para um terceiro que você desconhece, né? Seja na área lá do policiamento local, lá dentro da cidade, seja na área na rodovia, seja trabalhando no ar aí, né, com o nosso Águia, e tem outras opções. Então, assim,
O aluno, aquele que está tentando ingressar, está tentando ter uma profissão, assim como em outras profissões do Estado, é interessante, é importante ele realmente tentar conhecer um pouquinho antes para ver se, será que vou ter uma certa afinidade? Pode ser que ele acerte, que ele entenda esse contexto, toda essa estrutura interna, né, como que funciona, e já de antemão ele não vai desistir lá na frente. Mas a grande maioria, com certeza, gosta, acaba gostando. Se apaixona, entra aqui e gosta do que faz, mesmo com as dificuldades aí, inerentes à missão, né? Às vezes horários instáveis, trabalha de dia, trabalha à noite, mas ele realmente faz. O amor que ele faz pela profissão que ele tem acaba superando tudo isso. Né? A farda vira a segunda pele, né? Exatamente, vira a segunda pele. É importante, só sem querer interromper, porque muitas vezes a gente visualiza a atuação de um policial e a gente pensa que aquele cara é um cara duro, um brucutu, que é só te ferrar, etc. Mas não é isso, não. É um cara apaixonado pela profissão, um cara responsável pela profissão, e o objetivo dele qual é? É te proteger, amigo, né? É levar a sociedade a outro tipo de patamar. Eu acho que é isso mesmo. E interessante, né? Por exemplo, assim, respeito todas as profissões, todos são importantes dentro de sua atribuição. Mas, assim, dificilmente, na polícia, por exemplo, você vai ver em alguma outra profissão, o cara liga o 90, a vítima, está tendo um roubo, normalmente as pessoas correm, né? Vai para o lado contrário. O policial vai de frente com o perigo, né? Então, isso tudo faz parte até da seleção, né? Para que a pessoa enfrente esses fatos, assim, esse perigo, vai da seleção e na preparação. E também na preparação após o concurso, lá durante o período de 1 ano, lá soldado, 4 anos lá para oficiais. Então, antes da seleção, exame psicológico, psicotécnico, e após passar no concurso, durante a preparação. Tudo isso aí é levado em consideração. Né? Uma coisa que eles sempre perguntam, o senhor bem colocou aí que a Polícia Militar tem diversos braços. Se ele quiser ir para a Polícia Rodoviária, depois que ele entra lá, como que funciona isso? Quem que escolhe para ele ir para ambiental, rodoviária, infantaria? Interessante a pergunta, as pessoas não entendem como é que funciona isso daí. O treinamento vai ser igual para todo mundo que entra no primeiro momento. Só que depois ele pode pedir para ser transferido para uma modalidade de policiamento especializada, seja o choque lá da rota, né? ROCAM em São Paulo, seja por policiamento rodoviário, policiamento ambiental. Então, no primeiro momento, a formação ela é nivelada, e depois desse primeiro momento da formação, depois cumprido o edital, esse policial ele pode pedir a transferência para uma modalidade de policiamento específica por questão de afinidade, por exemplo, afinidade com as questões ambientais, por exemplo, com a questão do corpo de bombeiro, salvamento. Então, ele tem essa oportunidade de fazer isso também. Bacana, legal. Capitão, aproveitando o gancho, assim, já partindo para essa questão de segurança no trânsito, às vezes a sociedade ela tem uma visão de que, talvez, de que o policial ele está ali para multar, né? Que ele é um sujeito, falando como o Paulo falou, o carrasco, ele está ali, é um cara bruto, que a função dele é multar. Que ele tem metas para cumprir, não é? Geralmente. Sim, e gostaria que o senhor falasse sobre isso. É importante a pergunta, porque assim, o foco da Polícia Militar e do policiamento rodoviário especificamente é proteger pessoas e salvar vidas. Como que a gente faz isso? Quando se fala em trânsito, importante falar antes, quando se fala em trânsito, se fala em fenômeno do trânsito, se fala no trinômio do trânsito. O que é o trinômio do trânsito? É engenharia, educação, esforço legal. A fiscalização é somente das vértices, né? Que está dentro ali de esforço legal. A fiscalização ela acontece qual a finalidade da fiscalização? É preservar a segurança viária. É evitar que um carro com pneu liso continue o deslocamento que poderá estourar e causar um acidente. É evitar que o condutor que está sob influência de álcool, ele continue conduzindo o veículo, entre numa contramão, entre no local proibido ou colida em outro veículo, ceifando de vida de pessoas. É evitar que o condutor que está com CNH suspenso dirija, porque se está suspenso, já foi sancionado, por algum motivo de uma infração anterior. Então, a preservação de segurança viária. Então, a questão da autuação
ela é uma consequência da fiscalização. Não existe meta. O policial vai lá e faz 10 multas hoje. Não existe meta. Não existe meta para quantidade de multa. Mesmo porque o policial não recebe o nosso salário, não é pago pela quantidade de multa, né? Independente se faz 1 ou se faz 10 autuações, o salário vai ser o mesmo. Mas o objetivo nosso, como diria aí o professor, né? Nosso professor, o mestre, ex-comandante do batalhão, Coronel Adriano Aranão, o vetor axiológico que tem que direcionar a fiscalização de trânsito, que tem que direcionar as ações de trânsito, é o princípio da segurança viária. É para proteger pessoas e salvar vidas. Esse é o foco. Quantidade não é somente consequência da fiscalização. Pode ser que você aborde 15 veículos, fiscalize 15 veículos, não tenha nada de atuação. Faz parte, entendeu? Isso é até bom, porque a gente vê que a pessoa, o condutor, o proprietário, ele está consciente, ele está respeitando as normas de trânsito. Então, com certeza, como eu até comentei aqui, né, informalmente, a gente faz 1000 testes de etilômetro em um final de semana e não pega ninguém embriagado. Maravilha, perfeito, hein? Nossa, a sociedade nossa está chegando aí numa cultura bastante avançada já, né? Então, mas infelizmente não acontece dessa forma, né? Infelizmente. E aproveitando o gancho, né, do trânsito já e da questão do pessoal que consome, né, as bebidas alcoólicas, etc., o quanto você observa isso, principalmente aos finais de semana, né? A gente observa, por exemplo, jovens que passam aí muitas vezes o dia inteiro consumindo bebida alcoólica. Estou falando, não estou repreendendo ninguém. O que a gente não quer é que, diante do nível, né, etílico, ele pegue uma moto, pegue um carro. E a pergunta é muito simples e sincera, capitão. O que o Estado, né, o senhor representando o Estado, tem a dizer para esse jovem que passou o dia inteiro consumindo bebida alcoólica, ou muitas vezes uma dose pequena, mas consumiu bebida alcoólica, e ele faz a opção de pegar um veículo, motorizado, etc., e trafegar por nossas vias públicas. Importante isso daí, né? Porque assim, a alcoolemia, ela provoca alteração da capacidade psicomotora. Claro, cada pessoa tem uma resposta diferente ao uso do álcool. Mas nos jovens, principalmente, que na verdade é a faixa etária aí, 18 aos 30 anos, é a que mais morre no trânsito. Muitos dos quais porque ingeriram bebida alcoólica. Nós temos aqui uma rotina na região nossa de Araçatuba de solicitar aí para os colegas do IML o exame de dosagem alcoólica daquele condutor que se envolveu em um acidente e faleceu. Porque para esse condutor que faleceu, que está em estado grave, a gente não tem como fazer o teste de etilômetro. Sim. Não tem como convidar. E para nossa surpresa, muitos estavam sob influência de álcool, havia dirigido e depois de bebida alcoólica. Então, esse jovem, esse cidadão, ele tem várias consequências. Sem contar que as consequências do próprio Código de Trânsito, que é quase 3 mil de multa, 1 ano de suspensão, recolhimento de ACNH, veículo por parte. Isso daí ainda é de menos, se for comparado, por exemplo, a perda da vida deste jovem, a perda da vida de outros que não tem nada a ver com o assunto. E muitas das vezes os ocupantes dos veículos, não só do causador, mas de outros veículos, ficam com sequelas para a vida inteira. Então, fora isso, as sequelas, as questões das consequências na esfera de infração mesmo, a sanção, né, do Estado, tem outra consequência. Por exemplo, o jovem, ele está em fase de estudo, ele vai prestar um concurso, ele é pego sob influência de álcool, embriagado, deu índice criminal, ele vai responder um processo. Sim. Ele vai ficar com ficha suja, teoricamente. Então, em alguns concursos, ele vai ser até impedido de ingressar. Então, tem várias consequências para esse jovem, para esse cidadão que insiste em dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, né? Principalmente essa faixa etária, que é uma faixa bastante complicada dos jovens que quer beber, ingerir bebida alcoólica, dirigir, exceder velocidade e não há um controle, né? Um autocontrole sobre essa questão. É muito sério isso daí que você falou, muito importante. A instituição tem muitos alunos, né, que se deslocam de outras cidades para cá, tá aí o alerta, né? O ditado, direção e álcool não se combinam. Não, e o interessante é que, conforme as palavras do capitão, o menor dos problemas é a multa. Eles pensam que é o maior dos problemas, eles não têm noção disso, né? O tamanho do estrago que pode acontecer, uma família, muitas vezes de terceira, que não tinha nada a ver com a história, né? Então esse acho que me parece um ponto importante. Sobra aí uma responsabilidade administrativa, civil, criminal. Então... Isso aí vai dar trabalho para o Estado, vai ter um custo para o Estado, né? Porque há um processo lá decorrente do acidente, da lesão, há um custo lá para o sistema financeiro, para a saúde pública, porque eu estava conversando com o prefeito da região outro dia, ele falou assim, não aguento mais.
é muito gasto com motociclistas que estão se lesionando. Esse dinheiro poderia ser utilizado em outra área. Só que acaba sendo utilizado onde? Lá para poder atender, durante a UTI lá, fazer cirurgia, vai para o sistema. E a gente acaba pagando por isso mesmo. Sim. Teve um caso na Cidade Chateaubriand, de uns anos atrás, que um condutor de um veículo, ele bateu de frente com um condutor de um outro veículo. Ele invadiu a faixa contrária da via, né, o sentido contrário da via, bateu de frente. Pegou fogo os dois veículos, né? Aí, no exame de dosagem alcoólica, saiu lá alcoolemia no condutor desse veículo causador. Estava lá, ele estava em coma alcoólico praticamente. Ele acabou com a vida de, não sei se foi 4 ou 2 ou 5 pessoas, mas tinha 2 crianças juntas. Então, acabou com famílias. O cara acabou com a família. Então, as consequências, as sequelas, as consequências, a morte, esse trauma, são muito piores do que a infração, do que a autuação. A pessoa pensa geralmente, 3 mil de multa, caramba, fica maluco, mas não é isso. Não é isso. O Estado tenta inibir um pouco, sendo severo na questão da multa, da infração, da fiscalização, né? E também depois no processo criminal que vai responder mais, essas consequências, essas sequelas aí, só para quem viveu na família é que realmente vai entender aí desse prejuízo, né? O capitão, o senhor disse que está há 21 anos já na função, né? Tá na Polícia Rodoviária. Aliás, esse ano, né, o Código está comemorando, né, 25 anos, né, Código de Trânsito. 25 anos de Código de Trânsito brasileiro, que é de 97, foi publicado em 97, e começou a valer de 6 meses depois, em janeiro. Certo. E para ver, né, como que é complexo a questão do trânsito, né, do sistema, do trânsito em geral, do fenômeno trânsito. De 97 para cá, foram 43 alterações no Código de Trânsito brasileiro. 43 leis federais alteraram o Código de Trânsito. Fora que, praticamente, o pessoal já ouviu falar em norma, os alunos, o pessoal, norma penal em branco, tem a norma administrativa em branco, né? Porque esse Código de Trânsito, ele é complementado, na grande maioria das vezes, por resoluções do CONTRAN. Para você ter ideia, de 98 para cá, são 979 resoluções. Tem resolução que tem 300 páginas, né? Manuais, sinalização vertical, horizontal, sinalização, manual de fiscalização de alcoolemia, resoluções. Então, é uma legislação bastante complexa, com 25 anos, com muitas alterações. A população conhecer esse arcabouço, né, digamos assim, de legislação. Só para... Nessa longo período já de trabalho na carreira de policial militar rodoviário, quais são as infrações mais comuns, mais rotineiras que o senhor tem visto aí no dia a dia? Muito bem, interessante isso aí, porque essas infrações, são aquelas infrações que o comando do policiamento rodoviário, polícia militar, priorizou como foco, vamos dizer assim, né? Deu como prioridade nas fiscalizações, principalmente dentro do contexto da redução mundial de acidentes de trânsito, porque tem a ONU, proclamou a década 2011-2020 como a década mundial de redução de acidentes de trânsito. Agora tem a segunda década, que é 2021-2030. Qual que é o objetivo? O objetivo da Organização das Nações Unidas é reduzir pelo menos em 50% a quantidade de mortes no trânsito no mundo, né? E isso tem a ver com isso, com aquelas infrações que mais contribuem para acidentes e mortes, no foco do dia a dia, né? Tentar reduzir mortes, sinistros, né? Decorrente de sinistros, acidentes, atacando principalmente a questão da alcoolemia, né? Que nós comentamos aqui, a questão do excesso de velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que a pessoa vai ter para responder ali a um animal que atravessou a pista, a uma colisão traseira, né? Porque a pessoa às vezes está no celular, está com excesso de velocidade, quer mandar mensagem porque não consegue chegar em casa para ver e dar a resposta, não quer dar a resposta na hora. Tem até relação com psicologia, isso aí, psiquiatria, né? Aquela doença, né? De ansiedade, que é responder. Tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Tudo para ontem, exatamente. Então, embriaguez, excesso de velocidade, uso e manuseio do celular, questão de ultrapassagens em locais proibidos. O que se o engenheiro estudou, lembra que eu falei do trinômio do trânsito, a engenharia, se fosse legal a educação? Se os engenheiros, os caras estudiosos foram lá e falaram, aqui não pode ultrapassar, tem uma linha contínua, então a pessoa vai lá e ultrapassa do mesmo jeito. Não tem um espaço e a pessoa pensa que tem um espaço. Ainda continua fazendo. Aí tem colisões frontais, né? E o sistema de segurança, ou de retenção, né? Uso e manuseio do celular, eu falei. O cinto de segurança e sistema de retenção.
As pessoas ainda não têm o hábito, quando sai para a rodovia, por medo da multa, né, às vezes, coloca. Mas principalmente no banco traseiro, muita gente é arremessada no acidente, poderia ter sobrevivido se tivesse com cinto de segurança ou sistema de retenção, com certeza poderia ter sobrevivido, como eu falei, comentei aqui antes do nosso bate-papo, aquele caso de Valparaíso, né? A pessoa foi multada, tá todo mundo sem cinto. 15 dias depois, estava com cinto, envolveu no acidente e ninguém se machucou. Entendeu? Então é importante essa questão aí das infrações que mais contribuem para acidentes e mortes, porque se a gente focar nisso daí, principalmente, né? Com certeza, e se as pessoas, dentro lá do tripé, educação para o trânsito, conscientização, se as pessoas se conscientizarem, cada um fizer a sua parte, com certeza a redução tem reduzido na última década a quantidade de mortes. Precisa melhorar, tem que melhorar. A gente acha, assim, a população no geral, a gente ouve eles falando, eles acham que desse trinômio que o senhor falou, que a Polícia Rodoviária foca só na punição, né? Só na aplicação da lei. Se o senhor puder falar para nosso jovem aí, a parte da educação, como é que a Polícia Rodoviária ela se estrutura para efetivar esse outro trinômio aí, que é a da educação? Perfeito, é importante isso daí, porque assim, a gente não faz só fiscalização, aborda, fiscaliza e tal. Nós fazemos também educação. A educação para o trânsito, na nossa região, vamos ver casos práticos. Nós levamos, por exemplo, crianças das escolas para uma rodovia Mirim que tem dentro da companhia, né? Acho que você até conhece lá, né? Dentro da companhia, a rodovia Mirim. E a gente passa um pouco de teoria, um pouco de prática. Fala assim, você não pode soltar celular, não pode soltar pipa beirando a rodovia, é perigoso, né? Ainda mais se tiver cerol, pode cortar lá o pescoço lá do motociclista. Você tem que atravessar na faixa de pedestre. Então, a questão... E nós fazemos também ações de educação, principalmente durante a Semana Nacional do Trânsito, né? E durante o Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização de conscientização no trânsito. Ações junto aos ciclistas, aos pedestres, né? Rodovia Mirim, aos ciclistas. Vamos lá instalar kit retrorefletivo na bicicleta, panfleto, dica de segurança, que necessita, por exemplo, que o ciclista, por exemplo, necessita utilizar lá roupas mais claras, não pode andar no meio da rodovia, na faixa de rolamento. Inclusive, tivemos aqui há pouco tempo um acidente que o ciclista estava na faixa de rolamento, junto com os carros, à noite. Então ele realmente vai dar causa no acidente, que a pessoa vai perceber tardiamente, às vezes não vai conseguir desviar, porque tem outro veículo na lateral, né? Junto aos motociclistas, a ação educativa não é só fiscalização. Vamos lá, junto com as concessionárias de rodovia, com os parceiros, a gente vai lá instalar kit de antena anti-cerol, antena refletiva no capacete. Então, junto aos caminhoneiros, tivemos também nessas ações da Semana Nacional do Trânsito, do Maio Amarelo. A gente convida o caminhoneiro, em vez ele acha que vai ser fiscalizado. Não, a gente aborda o caminhoneiro, convida ele lá para fazer o teste de pressão, aferição de pressão, a teste de glicemia, a gente fornece um café, dá uma dica de segurança, orienta com relação ao disco do tacógrafo, ao descanso do motorista. Então, a Polícia Militar, além das ações de fiscalização, nós também fazemos ações de educação, né? É uma ponta no iceberg, né? Porque essa ação de educação ela tem que ser feita por todo mundo, na verdade. O Estado e cada pessoa precisa estar envolvida nesse processo. A cultura da educação para o trânsito precisa mudar no Brasil ainda. Está muito incipiente, muito iniciante, precisa mudar no Brasil. Tem hoje na Suécia um programa chamado Acidente Zero. Eu esqueci o nome agora. Programa chamado... Assim, alguma coisa zero, eu esqueci o nome totalmente. Mas assim, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Sim. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Cada um tem que fazer a sua parte. O engenheiro lá que projetou a rodovia, o condutor que está lá no volante conduzindo, os órgãos de fiscalização, as organizações, as instituições, o Estado, o governo, todos têm que fazer a sua parte, né? Visão Zero, chama programa Visão Zero, ou seja, zero mortes no trânsito. É um programa importante sueco, né, que está sendo expandido também para os outros países. E uma outra pergunta que, sim, né, é mais uma curiosidade, mas uma curiosidade importante. Existe alguma orientação acerca da quantidade que eu posso consumir? Vamos lá. Se eu consumir um copo de cerveja, se eu consumir 3 copos de cerveja, porque a gente escuta, né? Eu já escutei isso em restaurantes. Eu não vou consumir um doce porque tem o licor, né? Porque eu posso ser repreendido. Existe um parâmetro de orientação para isso?
Interessante essa pergunta, porque assim, de 2012, entrou em vigor 2013, começou a nova lei seca, né? A lei seca aí. E o que a gente percebeu? Que até de 10 anos para cá começou a reduzir a morte, para você ter uma ideia, na região de Araçatuba, região aqui nas rodovias, e morria em média 78 pessoas, 80 por ano. É mais que uma guerra, hein? Sim. Agora, foi caindo, 40, 35, no ano passado, retrasado, chegou a 30. É muita gente que morre ainda, mas está reduzindo. Tem muito a ver com a questão da alcoolemia da lei seca. A lei seca ela é severa. Na verdade, ela não dá tolerância. É o que tem a margem de erro do aparelho. Ah, entendi. O que tem a margem de erro... Todo um aparelho aferido pelo Inmetro, existe, por obrigação normativa, tem que ter a margem... Assim serve lá para o radar, né? O radar existe uma margem de erro do aparelho. Na resolução traz lá os parâmetros, a tabela e mostra qual que é a margem. Para a alcoolemia é a mesma coisa. Então, existe uma tabela lá anexo da resolução 432 do CONTRAN que mostra qual que é a margem de erro. Como funciona na prática? Se eu faço o teste, convido a fazer o teste, a pessoa aceita, e dá até 0,04 miligrama, ele assoprou lá o etilômetro, deu um soprão lá, para encher a bexiga, como se fosse encher a bexiga. Deu até 0,04 miligrama por litro de ar expelido, isso aí vai estar dentro da margem de erro do aparelho. Não é infração de trânsito, nem crime, não é nada. Agora, se o resultado aferido for de 0,05 miligrama por litro de ar expelido do pulmão, até 0,33, infração de trânsito com as consequências que a lei manda, né? 1 ano de suspensão, 3 mil de multa, recolhimento da CNH, se não tiver pessoa habilitada, o veículo vai para o pátio. Agora, se passar do 0,33 miligrama por litro de ar expelido do pulmão, aí já além da infração de trânsito, do artigo 65 do CTB, é também crime de trânsito, tem uma prova lá, cabal, né? Crime de trânsito do artigo 306. Ou seja, além das providências de polícia administrativa que a gente adota no local, a gente conduz esse infrator, não é só infrator de trânsito, agora passei um infrator né? do crime de trânsito, lá do 306, para a delegacia, para as providências de polícia judiciária. Então, na realidade, tem gente que, por exemplo, toma um copo de cerveja de manhã, antes do almoço, duas latinhas, almoça, à tarde ele faz o teste e não dá nada. Zero. Né? Entrando naquela pergunta específica. Tem gente que toma à noite, um uísque à noite, no outro dia de manhã, se ele fizer o teste, vai dar. Caramba. Então, vai depender porque que no fígado que acontece a quebra da molécula de álcool, né? Então, vai depender muito do organismo da pessoa. Tem alguns casos que a gente abordou a pessoa, ela tomou umas 2 latinhas de cerveja antes do almoço, almoçou, aí 4 horas da tarde ela foi abordada. Ela falou assim para mim assim, ó, eu não vou fazer não, porque eu bebi 2 latinhas e tal. Falar que bebeu não quer dizer que está embriagado, né? Não é um dos sinais, são 18 sinais que estão na resolução 432 lá, não quer dizer. Eu bebi, pode falar, não tem problema. Mas isso não está dentro dos sinais. É só um elemento a mais, né? Legal. Mas aí quando ela vai fazer o teste, é convidada, ela fica com medo. Fala assim, eu tomei 2 latinhas do almoço. E agora, o que eu faço? Aí a gente alerta, a gente tem orientado. Não é uma obrigação legal, mas a gente tem orientado. Ó, se o senhor não fizer o teste, eu vou ser obrigado a fazer a autuação pela recusa, mesmo se eu não tendo sinais. Mesmo não tendo sinais de influência de álcool, de embriaguez, eu tenho que fazer a recusa. Não quer fazer mesmo? Quer? Não quer? A pessoa pensa, em uns casos ele fala, não, vou fazer. Eu vou ser... E a recusa, mesmo que não esteja embriagado, implica nas mesmas consequências jurídicas. Isso é importante. 1 ano de suspensão, 3 mil de multa, recolhimento da CNH, a gente alerta a pessoa. Eu tenho orientado o pessoal a alertar, porque a nossa finalidade é que a pessoa, o condutor, demonstre que está em condições. Essa é a finalidade do Estado. A pessoa demonstre, fazendo teste de etilômetro, que ela está em condições de dirigir. Então, se ela se recusa a fazer o teste, a gente alerta das consequências da recusa. Vai ser autuado, vai ter a CNH recolhida por 5 dias, vai ter a carta suspensa por 1 ano, 3 mil de multa, enfim. E muitas pessoas, após esse alerta, elas resolvem fazer o teste, resolvem fazer. E aí, nesses casos, por exemplo, que eu peguei, a pessoa tomou 1 latinha antes do almoço, né, 2 latinhas, e à tarde ela fazer o teste, dá 0,0. E a pessoa, já vive o cara dando pirueta de alegria, né? Porque ela estava insegura, né? Ela estava insegura. Imagina a cena, a pessoa é um profissional, depende da CNH, né? E aí ela pensa nas consequências administrativas. Agora nós comentamos aqui, não pensa nas consequências, nas sequelas, na saúde, em tudo isso.
E aí ela dá um alívio nessa pessoa, porque se ela não tivesse feito, teria as mesmas consequências como se estivesse embriagado, Sim. né? Na espera de trânsito administrativo. Dá uma alegria na pessoa que eu acho que ganhou. Ou seja, na dúvida, Não bebe, né? não bebe. Né? Se você, que até na dúvida você pode sofrer, né, com as penalidades. A ideia é não consumir. Né? O Uber Perfeito. tá aí pra isso. Né? O Uber tá aí pra isso. Ou, por exemplo, tem uma pessoa que tá ali, não bebe, eu não ingiro bebida alcoólica, né? Mas assim, não é proibido beber, pode beber à vontade, não tem problema. É lícito, mas Exatamente, você tem, assim, mas passa a direção para outra pessoa. Sim. Teve um conhecido que ele ligou para mim e falou assim, ó, rapaz, eu fui lá em Araçatuba, quando cheguei no pedágio de glicério, fizeram o teste, estava o DS seletivo, né, a gente faz bastante, que é o DS seletivo, uso com a utilização do etilômetro passivo. A gente faz uma pré-seleção, se a luzinha ficar verde, a gente convida a fazer o ativo. Se ficar vermelha, ou melhor, se ficar verde, vai embora. Já vai embora. Se ficar vermelha a luzinha, convida a fazer o ativo. Ele falou assim, ó, aí deu vermelho o negócio lá, e aí, meu, o que eu faço? Falei assim, ó, deu vermelho, tem indício de álcool, então vamos te convidar a fazer o ativo. Convidou para fazer o ativo da embriaguez. Foi autuado. Aí eu falei assim, mas e a sua esposa? E a sua esposa? Eu falei, ela tá do lado, mas eu não quis dar o carro para ela. A esposa depois deve ter apanhado da esposa em casa, né? Virou motorista dele. O cara que não bebe agora vai ser o social, né? Porque todo mundo chama ele pra ele ir dirigindo. Antes o cara que não bebia era o antissocial. É o da vez, né? Agora vai ter o cara É da sempre vez. até bom que no meio da rodinha ali, né? Tá, eu vou tomar uns aqui, então fica com a motorista da rodada, né? O pessoal chama. Né? Bacana. Ô, capitão, acho que já estamos caminhando para o encerramento. Bate-papo, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Mas eu queria que o senhor, de uma maneira bem sintética, mandasse assim uma mensagem para quem está nos ouvindo, os jovens, né? Para se ter uma consciência do trânsito seguro. Né? Perfeito. Qual que é a mensagem que o senhor mandaria para essas pessoas? Eu vou reproduzir o mote das campanhas educativas, né, determinada pela Secretaria Nacional de Trânsito no ano de 2022. Qual que é o mote? Juntos salvamos vidas. Esse é o mote. Juntos salvamos vidas. É o tema, né, das campanhas educativas do ano de 2022. Juntos quem? Todos nós. É o motorista, é o Estado, são as pessoas que se envolvem nessa ação de educação, de fiscalização. Não adianta só fiscalização. A gente pode colocar 50 viaturas para fazer, mas se as pessoas não tiverem consciência e tal, vai continuar acontecendo. Vai diminuir? Vai. Mas o ideal é que as pessoas realmente elas interiorizem da necessidade de não praticar algumas condutas imprudentes no trânsito, né? Para evitar gasto para o Estado, evitar sequelas para ele, para evitar ser autuado, para evitar a morte, para evitar... Enfim. Então, é importante, é fundamental que as pessoas, dentro desse mote, juntos salvamos vidas, elas realmente, cada um de nós, façamos a nossa parte. Cada um de nós. Eu digo que nós somos potenciais infratores de trânsito, né? Todos nós, né? Todo mundo. Todos já tomou nós. uma já, né? Todos nós somos potenciais infratores de trânsito. Mas é necessário interiorizar dessa questão da necessidade de evitar condutas imprudentes no trânsito. Sim. E condutas que são descritas como as infrações. Por exemplo, a questão da jamais beber e depois pegar a direção do veículo, jamais ultrapassar em local proibido, jamais exceder a velocidade regulamentada para a via, jamais deixar de utilizar o cinto de segurança, o sistema de retenção, né? Vemos, por exemplo, mortes em que bebês morreram, mas a cadeirinha estava dentro do porta-mala. Nossa, já aconteceu o caso. Questão do celular também, né? O uso e manuseio de celular, fundamental, que hoje, infelizmente, virou uma febre negativa. Né? A ansiedade está tomando conta das pessoas, tem que responder. Às vezes são cobrados para responder rápido, né? Porque está lá, não liga, canal de comunicação vira muitas vezes o WhatsApp da vida. Sim, aí. Então, se cada um evitar praticar as infrações, principalmente as infrações que mais contribuem para acidentes e mortes, com certeza nós teremos um trânsito mais seguro e mais humano, né? Mais seguro e mais humano. Então, eu acho que essa é a mensagem. Cada um fazendo a sua parte, dentro da sua atribuição, e que também isso aí evita também gastos, saúde, evita gastos lá para o judiciário, que às vezes tem processo lá de trânsito que o pessoal não entra no acordo e fica uma briga, evita morte, evita sequela, evita a autuação, a multa, né? As consequências da multa. Perfeito.
Muito bom. E o principal, evita a morte, né? Eu acho que é morte. isso. Acidente, né? Exatamente. Capitão, Perfeito. e acho que em nome de todos aqui, a gente podia ficar aqui, como o Everton falou, a tarde inteira falando nesse bate-papo, que é muito instrutivo e bacana. Mas eu quero agradecer o senhor aí pela disponibilidade, pela aula que o senhor nos deu aqui, a oportunidade dos nossos alunos poder conhecer um pouquinho do trabalho da Polícia Militar, em especial da Militar Rodoviária, tá? E pelo tempo que o senhor abriu mão aí dos seus afazeres para estar aqui com a gente. Isso. Eu que agradeço o convite, né? Da equipe aí do Unisalesiano, dos senhores aí. Bate-papo, né? Bate-papo legal, né? Gostei. Papo legal. E é isso aí. Trânsito é bastante complexo, é um fenômeno bastante complexo. Envolve todo mundo, todos nós, né? Envolve pedestre, ciclista, motociclista, motorista profissional, todos nós. Então, é um assunto importante e que a gente espera que cada um realmente dê mais importância, né? Porque isso tem a ver com a vida, com proteger a vida de cada um de nós e da nossa família, né? Principalmente aqueles que já tiveram acidente na família, de sequelas, vai entender muito bem isso daí. Muito né? bom. E certamente outras pautas, né? Sim. Outras pautas nesse assunto, mais do que convidado. Obrigado, gente. Então, esse foi mais um episódio aí do nosso Papo Legal. Fiquem com a gente, acompanhem os próximos episódios aí. Até mais.